Eu vou explicar no vídeo de hoje o porquê propriedade intelectual não existe, não faz sentido e não deveria existir. Mas antes, deixe-me me apresentar. Olá, eu sou Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje vamos falar a respeito de propriedade intelectual. E esse foi o assunto do primeiro vídeo do meu canal, em que eu fiz um react a respeito de um vídeo sobre, Estúdio Ghibli e inteligência artificial e todo esse lance. Enfim, naquela época eu não tinha muito bem a ideia do canal, então eu fiz um vídeo sobre algo atual naquela época, e hoje em dia eu percebo que eu tenho que fazer uma abordagem mais ampla disso, porque eu quero fazer esse canal um canal onde só temos vídeos atemporais e vídeos que você pode assistir hoje ou daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E você ainda vai entender o vídeo, ainda vai fazer sentido para você. E eu quero que esse canal seja esse acervo de coisas. Mas enfim, isso foi só um aviso. Vamos falar a respeito mesmo de propriedade privada, propriedade intelectual e por que propriedade intelectual não deveria existir, não faz sentido e não se pode ser dono de ideias. É muito simples. Primeiro, eu vou explicar propriedade privada. Por que existe propriedade privada? A ciência econômica, ela nasce para lidar com o problema da escassez. Os bens são escassos. Os bens físicos são escassos. Não existem infinitas camisas ou infinito tecido, não existem infinitas correntes, não existem infinitos instrumentos musicais, não existem infinitas paredes, não existem infinitas coisas. As coisas, via de regra, são escassas, ou seja, elas acabam. Existe um número limitado de coisas por aí. E por existir um número limitado, necessita-se que esses bens sejam alocados da melhor forma possível. E como se pode alocá-los da melhor forma possível sem violar direitos naturais de ninguém? Por meio de propriedade privada. Como se adquire propriedade privada? Existem duas formas principais: por meio de aquisição primordial ou por meios contratuais. Vou explicar primeiro a aquisição primordial. A aquisição primordial é um conceito que foi construído por John Locke, um contratualista, ou seja, um filósofo, e ele consiste em uma pessoa chega em um determinado local e percebe que aquele lugar não foi explorado por ninguém. E ela começa a estar naquele local trabalhando com aqueles bens, trabalhando com aquelas coisas, explorando aqueles recursos. A partir desse momento, aquilo se torna propriedade daquela pessoa. Se já tivesse um dono anterior, ela não poderia fazer isso porque ela estaria invadindo a propriedade de outra pessoa. Mas se não há dono, se ninguém explorou aquele local e a pessoa chega lá, ela se torna dona desse local a partir do momento em que ela começa a trabalhar nele. Então é muito importante para esse conceito saber que você tem que estar ativamente utilizando aquele local para produção ou para algo nesse sentido para que ele se torne seu em determinado momento. E a segunda forma para adquirir propriedade privada é por meios contratuais, ou seja, alguém que já é dono da propriedade te cede a propriedade por meio de venda ou de troca ou de doação. Então essas são as duas formas principais de você alcançar propriedade privada. E por que propriedade intelectual não consegue se encaixar nisso? Porque propriedade privada não faz sentido e eticamente não tem como derivar ela. Por quê? Porque ideias, sons, formas de fazer coisas, patentes, não são finitas. Formas de fazer algo, ideias e sons não são finitos. Essas coisas não acabam, não são escassas. Então, por elas não serem escassas, não faz sentido tê-las como propriedade privada, porque não se pode fazer aquisição primordial de algo que não é finito. E não se pode fazer contratos a respeito de algo que não é finito, algo que pode ser replicado indefinidamente. Então, por exemplo, se eu pego aqui o meu violão ele pode ser minha propriedade privada, porque o meu violão é meu violão. Mas se eu toco um Mi menor, eu não posso ser dono do Mi menor, porque o Mi menor é um conjunto de sons, e sons não são finitos. No caso, eu toco, e aí quando eu paro eles acabam, mas nada impede outra pessoa de pegar o violão dela em casa e tocar o Mi menor dela. Então, não faz sentido você criar propriedade privada de algo que não é finito, ou seja, que pode ser usufruído por todos e replicado indefinidamente. Então, isso se aplica a ideias, isso se aplica a modo de fazer coisas, isso se aplica a sons, isso se aplica a música, isso se aplica a artes digitais, isso se aplica a arquivos digitais, isso se aplica a muitas coisas. A todo tipo de propriedade intelectual, formas de fazer algo, modos de produção, patentes, todas essas coisas
são construções, ter propriedade sobre essas coisas são construções estatais que visam manter monopólios. Então, o que acontece é, o Estado pega pessoas que têm ideias específicas e fala, agora você pode ser dono da sua ideia. E aí a pessoa coloca que a ideia foi dela e ninguém mais pode fazer igual. E ninguém mais pode utilizar daquilo, mesmo que todas as pessoas possam fisicamente desfrutar daquela coisa por meio de uma replicação indefinida. E por não serem coisas finitas, elas podem ser utilizadas por todos, apesar do Estado impedir isso ativamente. Então o que acontece é que o Estado cria esses monopólios por meio da propriedade intelectual. Por exemplo, monopólio de, sei lá, forma de produção da Coca-Cola. Fórmula da Coca-Cola, é uma patente, ninguém pode replicar. Ou uma música específica. Se eu patentear uma música e disser que eu tenho direitos autorais sobre ela, as pessoas não podem sair tocando a minha música, ou replicando a minha música, ou fazendo shows com a minha música, porque a música é minha e por algum motivo eu sou dono daquele conjunto de sons e daquela conjectura, e isso é bastante irrealista e bastante fora mesmo do que é o real, do que é o finito, do que é o tátil. Então, propriedade intelectual, em verdade, não existe. E a respeito de inteligência artificial, vamos entrar numa parte mais focada no agora. Eu não gosto muito de trazer coisas do agora, eu gosto de trazer coisas gerais, mas como eu já trouxe o objetivo desse vídeo e está sobrando tempo, vou falar um pouco sobre inteligência artificial, vamos falar, né? Eu acho que no futuro vai continuar tendo. Então, eu não acho que o Estado vai conseguir proibir todo mundo de usar inteligência artificial, apesar de que é uma possibilidade, mesmo que remota, é uma possibilidade que isso aconteça, mas enfim. O que é que eu posso dizer a respeito de inteligência artificial? Inteligência artificial, em geral, as inteligências artificiais que criam sons, vozes, que criam imagens, vídeos, essas inteligências artificiais criativas, generativas, elas pegam bancos de dados de imagens reais, vídeos reais, fotos, vídeos, imagens, áudios, pinturas, sons, música, e juntam tudo isso e criam imagens a partir de texto. Então, o que elas pegam vários bens que não são finitos, e esses bens que não são finitos ela utiliza para construir a sua inteligência artificial, coisa nesse sentido. E é bastante interessante porque as pessoas, os artistas, ficam com esse medo todo de nossa, nós não temos o que fazer, nós vamos perder o lugar para a inteligência artificial e não sei o quê. E eles ficam tentando lutar contra a inteligência artificial como se de alguma forma o Estado fosse salvar eles disso, o que eu acho que não vai acontecer. E mesmo que o Estado salve ou não eles estão errados. Eles estão errados porque eles estão querendo ter propriedade sobre coisas digitais, sobre arquivos de computador que podem ser copiados indefinidamente. Vídeos na internet, como o meu, que pode ser copiado indefinidamente e mandado para outros lugares. E coisas nesse sentido, eles querem ter propriedade sobre isso. Mas enfim, eles estão objetivamente errados por questões de... Não faz sentido, não existe propriedade privada de ideias. Então, propriedade intelectual não existe de verdade, é uma construção estatal para manter monopólios. E as pessoas ficam muito mal acostumadas com isso, principalmente a classe de artistas. Eu posso dizer que eu sou um tipo de artista amador. E eu gosto de tocar algumas coisas, eu gosto de fazer música às vezes, apesar de que eu nunca cheguei a criar uma música mesmo, porque eu gosto muito de tocar baixo, e criar uma música só com linha de baixo é bastante difícil. E eu não tenho essa técnica toda para, por exemplo, fazer o que o Jaco Pastorius faz. Mas enfim, eu não estou aqui para falar de música, né? E a respeito ainda da propriedade privada, da propriedade intelectual no caso, a diferença entre propriedade privada de bens finitos e a propriedade intelectual, que é de bens não finitos, bens indefinidos, bens infinitos, que é uma construção monopolista estatal, é que, por exemplo, eu tenho meu copo aqui. Se uma pessoa pegar o meu copo, chega uma pessoa, pega o meu copo e leva, eu fico sem o copo. Mas se eu tenho, por exemplo, uma música, eu toco a música, e aí eu gravo esse disco, e eu posto na internet a música. Se uma pessoa utiliza da minha música, eu não perco acesso à minha música. Eu continuo tendo acesso à música, e todo mundo pode ter acesso a essa música porque ela é um arquivo digital. Diferente do copo.
Se alguém pega o meu copo, eu fico sem o meu copo. Se alguém quer utilizar do meu copo, eu não posso utilizá-lo ao mesmo tempo que outra pessoa. Eu não posso ter posse do mesmo bem ao mesmo tempo que outra pessoa, nesse sentido. Já a música, já a arte, no sentido de ser uma arte digital, porque se, por exemplo, fosse uma Mona Lisa, fosse um quadro mesmo pintado por alguém, não teria como uma pessoa replicar exatamente aquilo. Ela pode fazer réplicas daquilo, mas o original mesmo é realmente propriedade privada de alguém, porque não tem como o quadro ser dois quadros ao mesmo tempo. Ele é um quadro, se eu vendo para alguém, eu perco acesso ao quadro. Enfim. Por exemplo, se esse violão aqui for único, não importa quem toque a minha música, se eu toco a minha música, ela tem um timbre um pouquinho diferente, e aí a música que eu toco originalmente, que eu toco no disco, ou que eu produzo a música, ela é um pouco diferente. Mas isso não faz com que as pessoas não possam tentar replicar a minha música. Seria muito autoritarismo da minha parte querer delimitar uma ideia, um campo completamente abstrato e dizer que essa parte do seu cérebro você não pode utilizar, você não pode criar a partir disso e você não pode replicar o que eu fiz. E é muito idiota pensar assim, mas a maioria das pessoas pensa assim e acaba que a culpa geralmente nem é delas. Elas vêm dessa construção social de que propriedade intelectual existe, que patentes existem, que essas coisas fazem sentido e que essas coisas são lógicas e que essas coisas são verdades. E elas não são. Enfim, qualquer coisa deixa nos comentários. Se quiser me xingar, se quiser me elogiar, se quiser me amar, se quiser me odiar. Enfim, eu tô aqui sempre para falar as coisas que você não gosta, mas que você tem que ouvir. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Lúcio. E tchau, tchau.